Ora, é então este o caso que nós vamos ter na Máquina da Verdade, mais adiante na nossa emissão, e onde vamos conhecer os pormenores desta acusação, que, pelos vistos, já se arrasta há algum tempo. Ter a televisão ou o rádio demasiado altos podem ser sinal de que a pessoa tem efetivamente uma perda de audição. Hoje é um dia importante, é o Dia Mundial da Audição, e por isso nós vamos aqui aprender muito sobre os nossos ouvidos e estarmos mais atentos àquilo que se passa para podermos corrigir a tempo. E para isso damos as boas-vindas à Alexandra Marinho, responsável de Audiologia da Gás Portugal, para quem eu peço já um aplauso. Olá, Alexandra, bem-vinda. Ora bem, Alexandra, para já vamos explicar aos nossos espectadores o que é isto de perda auditiva, porque dá uma sensação que as pessoas não têm muita noção do que é, exatamente. No fundo, a perda auditiva é uma diminuição de ouvir determinados sons, que depois afeta a nível de compreensão. Esta perda pode ser total ou então parcial, variando, tendo vários graus. Pode ir ligeira a uma perda profunda. Mas quando aqui falamos de perda auditiva, a perda auditiva tem por trás causas que se podem identificar, ou seja, nós conseguimos perceber o que é que está por trás, ou podemos conseguir perceber o que é que está por trás de uma perda auditiva? Sim, as causas mais frequentes normalmente é pelo envelhecimento do próprio ouvido, que nós chamamos por presbiacúsia, porque o ouvido vai envelhecendo e vai perdendo capacidade de ouvir. Como os nossos olhos também perdem? Exatamente, igual. E depois temos a exposição ao ruído, que é um fator que hoje em dia acontece muito, pessoas cada vez mais jovens a sofrer de problemas auditivos. Mas isso tem a ver exatamente com o quê? O que é que se passa então? Há comportamentos que estão, no fundo, a prejudicar o nosso ouvido em idades muito precoces? É isso, sim, Alexandra? Sim, porque cada vez mais os jovens usam auscultadores com um volume muito alto, vão a discotecas, que é um volume bastante alto. Mesmo a poluição sonora que existe é um volume alto e isso diariamente vai prejudicar o nosso ouvido. Então, mas prejudica o nosso ouvido porque aos poucos vai danificando a ponto de depois começarmos então a sentir que ele já não corresponde? É isso? Sim. Porque se nós usarmos 85 decibel, normalmente é a intensidade não se deve ultrapassar essa intensidade. E com os auscultadores, hoje em dia os jovens usam a 100, 120 de nível de intensidade. Se eles usarem isso durante 3, 4 horas, estão a danificar já o ouvido. 3, 4 horas? Sim. Mas é que alguns passam semanas e meses e anos a ouvir a música assim aos altos berros. Há uma lesão, por mínima que seja, ao acumular diariamente, vai haver uma lesão que vai ser irreversível, que aí não vamos conseguir fazer nada, a não ser depois com a colocação de aparelhos auditivos. Agora, quando me estava a dizer que a perda auditiva pode ter aqui no fundo vários graus, pode ser severa, não é? Quando a pessoa não ouve rigorosamente nada. Normalmente é profunda. Profunda. Sim. Profunda. É quando não ouve nada. Sim. E quais são os outros estádios? É ligeira, que é uma perda pequena, em que a pessoa consegue entender com mais dificuldade, tem que fazer um maior esforço. Depois temos a moderada, que já pergunta várias vezes para repetir, já não, a uma distância já não consegue compreender. A severa, normalmente só se falarem bastante alta consegue entender. Mas provavelmente quando essa perda acontece de forma gradual, dá uma sensação que as pessoas têm mais dificuldade em ter consciência da sua perda auditiva, porque elas vão se habituando à perda, porque ela acontece devagar, não é? Não é uma coisa assim de um dia para o outro. Não, essas são as mais difíceis e é mais difícil a pessoa aceitar que realmente está com uma perda auditiva. A perda auditiva induzida pela idade, que é a tal presbiacúsia que eu falava há pouco, é aquela que se nota que efetivamente a perda é mais progressiva. As pessoas culpam sempre o marido, a esposa, que estão a falar baixo, que estão a falar entre dentes, porque não estão a entender a conversa. Nunca acham que a culpa é deles. Porque lá está, porque a perda é tão progressiva que eles não têm noção dela. E quando começam a ter noção, já passaram há alguns anos, normalmente 5 a 7 anos, que eles decidem que realmente precisam de ajuda. Demora este tempo. Ou seja, se calhar há pessoas que neste momento estão a ouvir o programa, têm a televisão muito alta ou no máximo, porque acham que nós aqui fazemos a emissão baixinha. Ou seja, não a transmitimos alta. Sim, para eles é normal. As pessoas que têm a perda auditiva, o volume estar a 20, 25, 30 é normal para eles, não é? Os outros é que não põem isto no volume aceitável, vamos dizer assim. Exato. Bem, eu acho importante, Alexandra, explicar como é que nós ouvimos. Como é que funciona o nosso ouvido? Pode ser? Sim. Então, vamos lá. Vamos aqui a uma explicação sobre o nosso ouvido para nós percebermos. Então, basicamente, o nosso ouvido temos a parte do pavilhão auricular, em que capta o som, que é esse o objetivo. A onda sonora, no fundo, o som vai percorrendo o canal auditivo. E ao fundo do canal auditivo temos uma membrana timpânica, que é o tal vulgar tímpano, que vai vibrando e vai fazendo com que a parte à frente do ouvido médio, que vai agora aparecer, tem 3 ossículos, esta parte do ouvido médio, que é
um martelo, bigorna e estribo. Vão fazendo a vibração. Este sistema de alavanca o que é que vai permitir? A fazer a amplificação do som, para que o som consiga chegar depois à parte cerebral para ser entendido. Depois, passando esta fase da amplificação, vai passar à parte do ouvido interno, em que tem umas células muito pequeninas que fazem que vibram, no fundo, para transmitir a informação sonora à parte do cérebro. E então nós temos que passar este som eletrónico, no fundo mecânico, para um estímulo mais... um impulso elétrico, porque no cérebro nós funcionamos através de neurónios e todo tem que ser um impulso. Exatamente, impulso elétrico. Exato. E aqui há esta vibração, isto que nós designamos uma perda neurosensorial, quando efetivamente há um problema nestas células, porque há uma diminuição do número de células, e então o som já não está a passar bem, porque a quantidade de células é menor. É o que estamos a ver ali, não é? Sim. Ou seja, há ali umas células que estão como se estão mortas, portanto Sim. elas não fazem passar o som. Não. Chega lá o estímulo, mas ele depois não é traduzido para o nosso cérebro. Exatamente, não passa para o nosso cérebro, ou seja, o som está lá, mas nós não conseguimos entender, porque imagino que pode tocar um som de um telefone, mas só quando chega ao cérebro é que nós sabemos que é um som do telefone, porque senão podia ser um som de uma campainha ou o que seja, só é descodificado quando chega ao nosso cérebro. E isto é o que estamos a ver agora? Aqui é uma parte de líquido que está na parte do ouvido médio. O ouvido médio, que é esta parte em que estava a alavanca, é constituído, normalmente tem ar. E quando tem líquido, porque temos uma otite, alguma lesão ali que provoca uma inflamação, há a produção de líquido. E esse líquido não faz com que a parte da alavanca não funcione, porque é difícil. É mais fácil aquela mola não funciona porque está entupida com líquido. Porque é mais fácil mexermos a mão aqui do que mexermos na água, por exemplo. E então o sistema da alavanca não funciona tão bem, logo não há uma amplificação tão boa e temos aí uma perda auditiva de condução, que nós chamamos uma perda condutiva ou uma perda de condução. Agora, talvez aquilo que assuste mais as pessoas, Alexandra, é... Ok, eu posso ter uma perda, mas será que ela é tratável? Existem respostas hoje em dia? Sim, é possível. Normalmente a perda, se for condutiva, neste caso se for esta questão que estávamos a ver do líquido no ouvido, alguma otite, nós aí fazemos encaminhamento médico para realmente há uma solução medicamentosa ou cirúrgica. Ou seja, para um otorrino. Isso mesmo. Se for uma perda irreversível, que seja naquela parte das células que nós vimos que estavam mortas, aí já não temos forma de rejuvenescer essas células. Elas morreram, nós nascemos com uma quantidade de células e seja a exposição ao ruído, seja a nível de envelhecimento, essas células morrem e depois não temos capacidade de voltar a... Não há forma de as fazer nascer de novo? Não. Então, como ficamos com menos quantidade, essa perda passa a ser irreversível. Então, só com a colocação de aparelhos auditivos é que conseguimos compensar esta morte destas células. Mas deixe-me perguntar-lhe outra coisa, porque isto é muito importante e espero que os jovens que nos estão a ouvir que fiquem sensibilizados com isto. Quando me diz que estas células, que por exemplo, por exposição ao ruído, morrem, era bom que os jovens percebessem que se fizerem isto agora, a fatura vai ser muito pesada no futuro, porque não há nada a fazer, ou seja, não há uma forma de corrigir isto de forma a ficarem com os ouvidos como tinham originalmente. Isso não há. Não. Mas existem estas boas respostas para que as células vivas passem a dar a função o mais aproximada possível da real, Sim. certo? Sim. É isso que fazem os aparelhos auditivos? No fundo, sim, eles fazem com que haja maior amplificação e que o som consiga chegar em boa qualidade à parte cerebral para ser descodificado. É isso que nós fazemos com os aparelhos auditivos. Amplificamos o som. Qualquer barreira que existe no percurso, como nós já lhe damos mais som, ele vai conseguir chegar... vai conseguir chegar à parte do cerebral numa intensidade suficiente para ser compreendido. Tão engraçada essa explicação, ou seja, no fundo há aqui um trajeto que estava interrompido, mas que graças ao aparelho volta a funcionar. Sim. E por isso a informação chega ao cérebro e é descodificada. Isso mesmo. Daí nós vermos aquelas reações que eu acho tão bonitas, como por exemplo, quando uma criança que tem um problema auditivo lhe coloca uns aparelhos pela primeira vez e ela ouve o primeiro som. A reação quer dizer, normalmente é uma coisa fantástica. Sim, porque normalmente as crianças, às vezes, ou porque perderam a capacidade de ouvir já depois da nascença, ou mesmo aquelas que nascem nunca ouviram este mundo sonoro que vivemos, e a primeira reação que têm ao som é, para já, primeiro é de o que é que se está a passar. E depois... Estranheza, não é? Depois até sorriem, porque realmente é uma coisa agradável a ouvir. Isto também acontece muito nas pessoas de idade. As pessoas de idade, como é uma perda progressiva, eles vão se habituando a ouvir daquela maneira e nem têm noção da perda de qualidade que tiveram. Quando estão limitados por Exatamente. Disso. E quando estão lá na GAIS, quando atendemos esses clientes, o que é que sentimos? Sentimos que, efetivamente, o cliente volta a viver. Porque quando lhe colocamos o aparelho, as pessoas muitas vezes choram. Porque o que é que eu estava a perder não estar a ouvir desta maneira? Mas é que é mesmo. Perde-se muita vida, não é? Porque Sim. passa ao lado, não é? A pessoa está quase como se dentro de uma bolha e muita coisa vai acontecendo. Há
Há alguma forma das pessoas em casa, Alexandra, saberem através de questões ou o que quer que seja se estão com perda auditiva? Há alguns parâmetros que possamos usar como teste ou não? Há alguns sintomas que vão aparecendo. Okay. Normalmente, o volume da televisão e da rádio que falamos, que a Fátima falou há pouco, é um dos sinais que realmente... Portanto, se alguém nos estiver a dizer sistematicamente pões a televisão tão alto, sim, tens a televisão tão alto... Isso é um dos sintomas que normalmente aparece como primeiro. Depois, pedir para repetir. Pedem muitas vezes para repetir. O facto de evitar atender o telefone, porque como já não conseguem compreender, passam o telefone. Atende tu o telefone. Olha aí, o telefone está a tocar, atende tu. Pronto, evitam ir atender o telefone. Evitam ir a sítios, espaços públicos que têm um esforço acústico maior. Ou seja, por exemplo, uma repartição de finanças, a um banco. Porquê? Porque vão ter dificuldade em entender e às vezes têm a vergonha também de dizer que estão a ouvir mal. E então, como perdem essa informação e que é informação importante, então querem ir sempre acompanhados. Perdendo aqui um bocadinho também da autonomia, porque as pessoas deixam de ter alguma autonomia com isto. O zumbido pode ser um dos sintomas. As pessoas que comecem a sentir o zumbido pode ser sinal que estejam a perder a audição. Porque é um sintoma, sem dúvida. Portanto, não o devem também... desvalorizar. Exatamente, desvalorizar. Sim. Agora, para os nossos espectadores que estão a ouvir isto, mas que gostariam de saber que exames é que são feitos quando queremos saber como estão os nossos ouvidos, vamos então a ver a reportagem onde ficará absolutamente esclarecido. Bem-vindo ao nosso Centro Auditivo GAIS aqui no Porto. Foi há 24 anos que abrimos o nosso primeiro Centro Auditivo GAIS em Portugal. Os nossos centros têm serviços especializados, nomeadamente terapia de acufenos, implantes osteointegrados, reabilitação em adultos e em crianças. Esta é a sala insonorizada. Fazemos aqui, essencialmente, a avaliação auditiva a crianças. Começamos pela parte dos bebés. Nós estimulamos o som aos bebés através de jogos sonoros, em que avaliamos, medimos a intensidade, estimulamos e aí vemos se o bebê reage ou não ao som. Além destes exames comportamentais, que fazemos, que são mais subjetivos, temos outro tipo de exame, tanto fazemos em adultos como em crianças, que é a impedanciometria. Usamos este equipamento, que se chama impedanciómetro, e avaliamos a parte do ouvido médio. Agora vamos atender o Sr. Monção, que já está à nossa espera. Boa tarde, Sr. Monção. O meu nome é Alexandra Marinho e eu sou audiologista. Vou-lhe explicar brevemente o que é uma audiologista. A audiologista o que faz avaliação auditiva, exames auditivos para ver realmente qual é a perda auditiva e depois faz a colocação de prótese auditiva para melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes. Vou fazer, no fundo, a inspeção do seu ouvido, vou visualizar o seu ouvido com o videotoscópio e depois vamos fazer os exames auditivos para avaliar a sua audição real. Finalizando tudo isto, vou-lhe, no fundo, dar a solução auditiva que é ideal para o seu caso. Agora, já que lhe fiz todas as questões a nível da saúde auditiva, vamos passar à parte da visualização do seu ouvido. Certo? Vamos ver aqui o seu ouvido na televisão. Vamos lá ver o seu ouvido. Vou-lhe puxar aqui um bocadinho a orelha. É normal, se estiver a puxar muito, diga. Agora vamos olhar ali para o seu ouvido na televisão. Ali ao fundo, a brilhar de cor mais branquiçado é a nossa membrana timpânica, o vulgar tímpano. Aqui é o seu canal auditivo. Tem este amarelo, é um bocadinho de cera, mas é normal, nada de preocupante, sem Monção. Não tem infecção neste momento, está tudo normal. Vamos passar aqui, vou-lhe abrir aqui a porta. Vamos ligar aqui a luz. Pode entrar, por favor, sentar-se. Então agora eu vou-lhe colocar estes auscultadores. Vai ouvir uns apitos e sempre que ouvir o apito vai assinalar no botão que eu já lhe vou dar, está bem? Vou-lhe primeiro colocar os auscultadores. E o que é que eu faço neste exame, nestas três partes? Primeiro avalio a nível mínimo de audição, a parte auditiva. Depois avalio a parte da compreensão do Sr. Monção. E o terceiro exame é avalio a parte do desconforto ao som. Então a solução auditiva, tendo em conta o exame auditivo que vimos, estes
a meu ver, é a melhor solução auditiva para si. Então agora vamos experimentar, vou-lhe colocar no ouvido só para ver como é que se sente, a nível de conforto e de sonoridade. Daqui a mais ou menos, daqui a uma semana e meia, já conversamos novamente. Certo. Está bem, Sr. Monção? Aproveito e já me despeço de si. Muito obrigado. Foi um gosto conhecê-lo e vai ver que vai ficar satisfeito com a gás. Muito obrigado. Vamos então, vou só abrir aqui a porta. Força! Obrigado. Boa tarde. Depois de conhecer o funcionamento do nosso centro auditivo Gás, gostaria de o convidar a visitar qualquer um dos nossos centros de norte a sul do país. Estamos à sua espera. Até breve. Muito bem. Ou seja, Alexandra, os exames, contrariamente àquilo que algumas pessoas têm medo, são extremamente simples. Há pessoas que têm muito medo de fazer exames aos ouvidos, acham que é uma coisa muito complexa. Eles são simples, demoram em algum tempo. Não mas são... doem, Exatamente, nada. são indolores. Eu costumo logo no início da consulta descansar a pessoa. Não se preocupe, a consulta vai demorar tempo, mas não vai ter nenhuma dor, nenhum incómodo, porque as pessoas vão ansiosas, é normal. E quais são normalmente as principais dúvidas, aquelas que deixam as pessoas mais angustiadas? No fundo, a preocupação delas é ver se realmente vão conseguir ouvir melhor. Porque elas têm uma expectativa. Porque quando assumem ir ao centro Gás é porque, efetivamente, já sabem que ouvem mal. Já é um passo importante. Ir já é um passo importante. Normalmente, só passado 5 a 7 anos é que eles tomam essa iniciativa. E a iniciativa tem que ser da pessoa que ouve mal. Não adianta ser o familiar dizer assim, não, realmente tens que ir. Não. O cliente tem que assumir, eu vou. E eu quero resolver o meu problema. E eles chegam lá e dizem, será que eu vou ficar a ouvir melhor? E eu, não se preocupe, que vamos fazer uma experiência, tal como viram aí. Nós fazemos sempre experiência em gabinete para que as pessoas sintam que realmente podem ouvir melhor. E que o investimento traduz-se em qualidade de vida. Porque acima de tudo é isso, não é? Sim. Importante também nós dermos aqui uma oportunidade dos nossos espectadores perceberem que é muito importante apostar na prevenção. O que é que, como profissional da área, a Alexandra gostaria de deixar como indicações importantes de prevenção? Sempre que sentirem alguma sensação estranha no ouvido, sempre que notarem que já perguntam para repetir, que algum sinal daqueles que falamos que pode ser sinal de perda auditiva, procurem logo um centro Gás para fazer esta avaliação. Até porque esta avaliação, a primeira avaliação é gratuita. Mas ainda antes, eu pergunto, o que é que nós podemos fazer para evitar, ou pelo menos atrasar o mais possível, termos um problema de perda auditiva, não é? Evitar fazer exposição ao ruído a uma intensidade alta, não usar aos escutadores. Quando estiverem em sítios de muito ruído, evitar estar junto a colunas, porque isso aumenta logo a intensidade a que está exposto. Não usar cotonetes, porque o facto de usar cotonetes muitas vezes têm a ser empurram e podem estar a lesar a parte da membrana timpânica e provocar uma perfuração mesmo no tímpano e haver aí uma lesão. Lesão grave, não é? Sim, sim. Principalmente isso, que são aquelas coisas que diariamente as pessoas podem terem atenção. Em Portugal existem muitas pessoas com perda auditiva, Alexandra. Os números são elevados. Sim, existem e cada vez mais. Mas isso tem a ver com o envelhecimento da população? Também tem essa parte, o envelhecimento da população, e tem pela exposição ao ruído, que cada vez é mais precoce, e a exposição ao ruído é, sem dúvida, um fator determinante. Muito bem. Bom, eu penso que deixámos aqui muitas informações importantes para os nossos espectadores, informações práticas para que as pessoas cuidem dos seus ouvidos como devem cuidar, para que, no fundo, não percam um dos sentidos mais importantes, porque a mensagem também é esta. Exatamente. Não vamos perder um dos sentidos mais importantes e que dá cor à vida, porque quando deixamos de ouvir, há muita coisa que nos passa ao lado e há um isolamento que se instala e que às vezes até em termos psicológicos traz uma fatura bastante pesada, não é? As pessoas ficam mais deprimidas, mais tristes e tem a ver com o facto de terem deixado de ouvir as pessoas que mais amam e aqueles que estão à sua volta. Alexandra, muito obrigada por tudo o que nos ensinou esta tarde e muitas felicidades. Um grande aplauso. Ora, daqui a